Hoje nós vamos tentar responder uma pergunta. Que pergunta será? Será que fugir pode ser a melhor solução? Muitas vezes a gente foi ensinado, né, que nunca fugir, que a gente tem que ser corajoso, que a gente não pode abandonar uma situação. Mas vamos começar logo a ver o que é fugir. É justamente o que eu falei, é abandonar, é retirar, é evitar, afastar, escapar, escapulir, desviar, bater em retirada. E como eu disse, muitas vezes a gente foi ensinado que sempre você deve estar ali, nunca abandonar seu posto, nunca se retirar. Mas eu achei exemplos bíblicos onde a melhor solução foi abandonar, sair, fugir. Vamos ver qual situação a Bíblia nos mostra. Aliás, não é só qual, eu separei várias. A primeira está lá em Gênesis 31, verso 20 a 22. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhes fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Olha, ele não fugiu de qualquer maneira. Ele esteve lá 20 anos, e Labão mudou o salário dele muitas vezes. Labão o enganou muitas vezes, até que ele achou que a saída era fugir. E ele então fugiu, Labão o perseguiu, mas acabou deixando, né, ele seguir o caminho dele, seguir o rumo dele, que era voltar para a terra dele. Não sei se vocês lembram, Jacó saiu quando ele, né, influenciado pela mãe, enganou Isaac, né, e recebeu a bênção do seu irmão Esaú. E então o pai mandou ele ir para Labão, né, que era da família da mãe. E então, mas ele ficou lá esses 20 anos e teve que fugir. Então, para ele, né, foi uma saída. Há uma outra situação que está lá em Gênesis também, no capítulo 39, eu vou ler 5 versículos, 39, 12, 13, 18, 19 e 20, para a gente ter um pouquinho mais de noção da situação. Vocês lembram que José foi vendido ao Egito e ele encontrou inicialmente favor diante de Potifar, e ele cuidava de tudo da casa de Potifar, até que a mulher de Potifar colocou os olhos em José e queria de todo jeito ficar com ele. E José sempre escapando, até que, como diz no verso 12, 13, ela lhe pegou pela roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua roupa em sua mão e fugira, aí ela foi e contou para o Potifar, o marido, uma outra história. E resumindo, essa história tá, e aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras da sua mulher que ele falava, dizendo: conforme a essas mesmas palavras me fez teu servo. E sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ele na casa do cárcere. Ou seja, ele quis continuar santo,
e acabou pagando o preço, né? Mas o que ele fez diante da situação do assédio da mulher? Ele fugiu. Tem até um versículo que fala: fugir das tentações da mocidade. As situações que o melhor é fugir, porque a gente não vai ter forças para enfrentar. Então, eu citei alguns exemplos aqui, né? Foi o Jacó fugiu de Labão, José fugiu da mulher de Potifar. E vou falar demais. Agora é Moisés. Está lá em Êxodo 2,15. Vocês podem acompanhar aí no slide. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E em Atos 7:29 também fala, né? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Então, né, a história de Moisés todo mundo sabe, e ele chegou um momento, né, que ele foi defender alguém do povo dele, ele se revelou que era judeu, né, ou hebreu, como se falava na época, e, e aí ele teve que fugir de Faraó para preservar a sua vida. E ficou 40 anos no deserto de Midian, mas depois Deus o chamou e completou o seu chamado, né? Ele como libertador do povo. Também vemos a história de Davi. Davi foi ungido rei no lugar de Saul, mas até que ele se tornasse rei, ele foi perseguido violentamente por Saul. E eu separei 2 versículos, primeiro de Samuel 19:18, que diz assim: assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E no mesmo livro, né, 1 de Samuel, agora no capítulo 21, verso 10, diz assim: e Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Então, para Davi preservar sua vida, ele fugiu. Então, aqui já vimos, né, várias situações onde preservar a vida significa fugir. E agora mais uma história que aconteceu com Círios no tempo do profeta Eliseu. Está lá em 2 Reis, no versículos, está em 2 Reis capítulo 7, versos 6 e 7. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Então veja que aqui está contando um caso, né, dos Círios, né, que estavam, né, preparados no acampamento para atacar Israel, e antes que atacassem, houve algo sobrenatural. Eles ouviram, né, um ruído de carros e de cavalos. Então, algo sobrenatural ocorreu, como o ruído de um grande exército, de maneira que eles fugiram e deixaram tudo lá. E fugiram para quê? Para salvarem a sua vida. Então, isso acontece. Então, aqui a gente já viu vários exemplos de fugas para salvar a vida. Então, nós estamos falando não de você fugir de um compromisso, fugir, né, de uma palavra dada, mas fugir quando a sua vida estiver em jogo. Isso pode
né, ser uma saída, né, para a sua vida. É claro que eu não estou falando aqui de guerra, né, se você está em guerra, dependendo da situação, se foge, como aqui os sírios. Mas, né, se bem que hoje em dia, né, a guerra convencional já está ficando no passado, né. As guerras, as futuras guerras, provavelmente elas são políticas, né, e elas ocorrerão nos escritórios. E provavelmente, não sei, né, mas eu imagino que provavelmente não se levantará mais exército contra exército. Será uma guerra de outra natureza, né, visto que a tecnologia já alcançou milhares de quilômetros, né, que um míssil pode ser lançado, bombas e todo tipo, né, de tecnologia hoje. Mas a gente leu aqui, né, essa situação dos sírios, né, que eles fugiram para salvar a vida. Mas não é só em situação de salvar a vida, porque a de José, na verdade, ele fugiu para não, vamos dizer a palavra certa, né, para não romper, né, com um propósito, romper com um conselho de Deus, né, que você é lá os 10 mandamentos, né, não desejai a mulher do próximo, né. Então ele não quis, né, ferir um dos 10 mandamentos, então ele fugiu. Mas vejamos o que a gente vê lá em Jeremias. São 2 situações. Em Jeremias 6, capítulo 1, está dito assim: Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Aquerem, porque do lado do norte surge o mal e uma grande destruição. Jeremias foi um profeta que ele foi, durante 20 anos, um arauto da fuga. Ele dizia que o rei de Babilônia viria, que é esse rei do norte, com grande mal, causando uma destruição. Então, ele recomendou que o rei se rendesse para que Jerusalém não fosse destruída. E ele falava isso, né? Ele ficou 20 anos dizendo isso. E muitos, né, o rei, dentre, né, tantas pessoas, o próprio rei o mandou prender, dizendo que ele estava desencorajando o exército de lutar, porque dizia, né, para render. Então, há situações e situações, a gente não pode generalizar todas as situações. Por quê? Porque existe o Espírito Santo, porque existe, né, o Espírito Santo fala conosco e nós devemos ouvir a voz do Espírito, que vai nos orientar a fazer coisas diferentes em momentos diferentes. Então, nós devemos estar sensíveis e devemos aprender a ouvir a voz do Espírito, porque a voz do Espírito normalmente não é a voz de um megafone, é uma voz mansa e suave, que a gente vai discernir. E Deus não é aquele que obriga as pessoas, ele sussurra ao nosso ouvido. Então, essa, esse chamado de Jeremias foi específico para anunciar, né, que eles deveriam fugir. E ele também, no capítulo 48, verso 6, ele fala: Fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto. Então, nós devemos sim prestar atenção ao que o Espírito está nos dizendo, para poder fazer a coisa certa, né. E olha só, mas ele aconselhou fugir, seguindo, né, a voz do Espírito. Então, quando estamos em guerra, quando aqui o José, né, ele fugiu de uma paixão da mocidade, né, a paixão era a da mulher, ele fugiu. Mas nós vamos ver aqui
Jesus ensinando os seus discípulos, falando da missão, são é todo um capítulo, né, mas eu vou ler apenas alguns versículos. Em Mateus, no capítulo 10, Jesus está falando das dificuldades, das lutas que os discípulos passariam, que ele era o mestre, e se eles agiram assim com o mestre, fariam também com os discípulos. Então ele está exortando. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Olha só, é aquilo que eu falei, a voz do Espírito. Ela nos orienta, ela nos diz o que fazer, como fazer. E aqui Jesus está dizendo isso. Olha, se você for perseguido, se você for entregue, né? Isto ele estava falando, né, do que aconteceria com os discípulos, e eles foram perseguidos. E há muitos lugares que há perseguição. Graças a Deus, aqui no Brasil, a perseguição é mais assim, em palavras, em pessoas que odeiam os cristãos, mas pela vida é mais difícil. Já aconteceu no passado, né? Quando no início do século XX, né, muitos foram perseguidos. Quando a igreja, né, dita protestante entrou no Brasil, houve muita perseguição, houve morte. Mas hoje, né, nós estamos num país teoricamente livre, né? Em princípio, a gente não teme a própria morte, ainda que possa acontecer, né? Mas Jesus está falando lá para os discípulos dele que quando eles forem presos, que o Espírito Santo ministrará a eles o que eles haveriam de falar. E ele está falando de um tempo e que o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Então ele está falando de tempos difíceis. E aí ele continua exortando, dizendo: olha, se eles me perseguiram, aqui foi antes dele morrer, ele foi morto, né? Morte romana, morte por asfixia, por crucificação, que é uma morte terrível, né? E ele continua a dizer: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então ele está dizendo que há alguma circunstância, nessa específica aqui, se te perseguirem numa cidade, vai para outra. E está falando: olha, eu voltarei, eu voltarei. Antes de acabar as cidades, né, que existem, eu voltarei. Então, ele faz uma exortação, mas ele faz uma promessa que ele vai voltar. Então, se formos perseguidos, clamemos a Jesus, clamemos ao Espírito Santo e com sabedoria haveremos de proceder. Então, Jesus mesmo está falando aqui uma circunstância em que devemos fugir. Mas temos mais na Bíblia. Eu separei 2 versículos que Paulo diz. Está lá em 1 Coríntios 10, 14. E Paulo diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo que você escolhe no lugar de Jesus. Tudo que você põe na frente de Deus é idolatria. Se você põe sua carreira, né, sua profissão, se você põe seu filho, sua mãe, um familiar, qualquer coisa que você coloque na frente de Deus é considerada idolatria na Bíblia. Isso não quer dizer que você não vai fazer tudo, porque a Bíblia está cheia de conselhos
que você deve cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus pais, que você deve trabalhar. Você deve sim cuidar da sua profissão, cuidar da sua família. Há muitos versículos: aquele que não cuida da família é pior do que o incrédulo. Aquele que não trabalha também é dito, né, é pior do que o incrédulo. Então nós temos que fazer, mas há uma forma correta de fazer. Então os nossos filhos, os nossos bens, a nossa profissão, ela não deve vir na frente, porque qual é o grande mandamento? Amai ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Então é para Deus estar em primeiro lugar. Então, tudo que você coloca em primeiro lugar, antes de Deus, que aqui, né, para nós cristãos, é Jesus. Tudo que está à frente de Jesus é considerado idolatria. Então Paulo fala: portanto, meus amados, ele ama as pessoas, ele ama aqueles a quem ele está ensinando, mas ele os exorta e diz: fugir da idolatria. Também lá em Coríntios 6,18 diz: fugir da fornicação. Já vou explicar. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o próprio corpo. Aqui é a mesma coisa de prostituição. É aquilo que quando você se une, né, a uma pessoa, você se faz um com ela, você, como ele diz, esse é um tipo, ele está chamando de pecado, né? Quando você comete outras infrações, essas infrações estão fora do corpo, mas a prostituição você está cometendo um pecado contra o próprio corpo. Então ele fala: olha, foge disso. Por que fugir? Porque nós temos desejos. Deus mesmo nos colocou desejos, então é natural, né? Você sentir desejo pelas pessoas. Então, o que fazer? Você não vai enfrentar esses desejos. Se você tem atração por um homem, né, sendo mulher e um homem por uma mulher, isso não é pecado, isso faz parte dos hormônios, faz parte da vida, mas você deve fugir, não deve enfrentar. Então, você, né, se notar que está tendo um interesse maior e a pessoa é casada e, né, e a situação é complicada, você deve fugir, é o que Paulo está falando. Então, mais uma circunstância onde o melhor a fazer é fugir, sai fora, né? Porque, como dizia, a carne é fraca, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca e faz parte você disciplinar sua carne para tudo, quase tudo, né? Só o momento de lazer que não deve ter disciplina, né? Quando o ócio deve ser liberado, é o momento que todos nós precisamos de lazer, precisamos de descansar. Neste momento não tem disciplina, mas quase tudo tem disciplina. Você tem que ter disciplina para trabalhar, disciplina para ensinar o filho, disciplina para estudar. Quase tudo que a gente faz, você tem um projeto, um objetivo, né? Mesmo que você não trabalhe para outra pessoa, você trabalhe para você mesmo, você é um empresário, você precisa de disciplina. Quase tudo, a disciplina é muito importante. Mas, então, você tem que disciplinar seu corpo. Quem que quer acordar às 5 horas da manhã? Mas muitas vezes é necessário. E uma vez que você aprendeu a acordar cedo, para aqueles, né, que são da manhã, porque tem gente que é da noite, né? Eu, por exemplo, eu durmo cedo. Não me peça para dormir de madrugada, é só esporádico. Eu gosto de dormir cedo, levanto cedo, mas para dormir eu durmo cedo. E outras pessoas não, gostam de ficar até tarde e levantam mais tarde, né? Há uma dinâmica, né, no corpo das pessoas que a levam para ser da manhã ou da noite. Mas, eh, então a disciplina, ela é fundamental na nossa vida. Mas há situações que a gente tem que fugir.
E essa, né, da prostituição é uma delas que Paulo fala: "Olha, sai fora", como diz o conceito aqui, fugir, fugir, rebater em retirada. Então, em várias situações, bate em retirada. E aí a Bíblia vai nos mostrando que o quê? Que com o Espírito Santo a nos orientar, nos guiar, a gente pode ter um tipo assim, uma orientação, mas não tem assim um padrão total que não tem exceção no nosso comportamento. Há situações que a fuga é importante. E eu quis falar dessas situações, para que a gente não fique, às vezes, deixando de fazer o melhor para nós, porque a gente aprendeu que não se deve fugir. Eu quis trazer esse tema aqui para justamente, né, você buscando o Senhor, se ele porventura, se o Espírito Santo porventura lhe disser: "Fuja", na verdade, nessas palavras bíblicas, já está dizendo. Muita gente gosta de esperar a voz de Deus falar, mas ele já falou através da Bíblia muitas coisas. Aliás, eu acredito que a maioria. Mas, como Deus é maravilhoso, Deus é amor, ele enviou o Espírito Santo para confirmar em nós a palavra, né, que já foi escrita na Bíblia, você já tem a orientação. E quando o Espírito Santo fala, é a confirmação da palavra. Então Deus é tão bom que ele confirma aquilo que ele já falou, né, no caso pessoal da gente. Então, se você estiver vivendo uma situação onde já veio ao seu coração, olha, sai fora, então busque ao Senhor e veja que de repente é para sair fora mesmo, é para bater em retirada, porque é uma situação que você vai será proteção, né? Como Jeremias falou, para a salvação da vossa vida, ou às vezes não da vida, mas de um problema maior, de um problema mais grave. E olha, eu gosto, né, de trazer aqui reflexões que nos põem a pensar. Eu gosto, a gente deve fazer perguntas, nunca a gente deve engolir certas coisas. A Bíblia não nos recomenda engolir de qualquer maneira os conselhos que são dados. Você deve examinar. Está escrito, Paulo falou: examine a palavra e retende o bem. Você deve examinar. Por quê? Porque a Bíblia, ela mostra todas as situações. Você vai encontrar situações onde estão descritos erros terríveis. E se você achar que aquele erro é uma recomendação, você vai estar errando redondamente. Então, a Bíblia precisa ser examinada. Quando ela está retratando uma situação, você vai ver, olha, ele fez isso, quais as consequências, o que aconteceu? Então, isso é recomendável ou não? Então, exige um exame, exige você se debruçar sobre ela, para que você aprenda, né? Entenda o que está sendo dito. Então, eu queria, né, a gente está refletindo sobre esse tema do fugir, porque há situações em que fugir é recomendável. A gente já viu aqui, né, fugir de uma igual, só recapitulando aqui, o Jacó fugiu de Labão, ele estava lá 20 anos trabalhando, mas chegou um tempo que ele falou: "Olha, ele não vai me deixar sair, eu tenho que fugir". O povo fugiu do Egito. Por quê? Porque Faraó não deixava. E mesmo Faraó deixando o povo sair, Faraó perseguiu o povo fugiu. Moisés fugiu, né? Quando o Faraó quis matá-lo. Davi fugiu de Saul vários anos. José fugiu, né, da mulher que o assediava. Os sírios aqui fugiram, né, quando eles estavam atacando o Israel. Jeremias falou: fuja de Jerusalém,
né, na época, em 786, quando Nabucodonosor arrasou, destruiu Jerusalém. Jeremias falou: fujam. Jesus falou: olha, em algumas situações, se você for, né, vou repetir aqui, quando vos perseguir numa cidade, fugir para outra. Mas o Espírito Santo é que vai confirmar, porque Jesus falou: olha, não tema o que vai fazer, o que vai acontecer, porque o Espírito Santo vai te dizer, vai te orientar. E ele está falando: olha, eu vou voltar, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas há algumas situações que você deve fugir, e essa é uma delas. Paulo falou: fuja da idolatria. Ele falou também: fuja da prostituição. E olha, e por último, eu vou citar um exemplo que está lá em Tiago 4,7, que é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Até o diabo foge quando ele encontra um crente firme, um crente que, né, debaixo da mão do Senhor. Então, ele fugirá de nós. Então, até ele foge quando ele encontra pela frente, né, uma parada dura, que é um crente firme. Então, meus amados, era esta reflexão que eu gostaria de fazer com vocês essa semana. Que tenham todos uma ótima semana na luz e na graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vamos seguir em frente, estudando a palavra e aprendendo a ouvir a voz do Espírito, que é mansa e suave. Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima semana.